Ou seja, o aparato político legal que está no poder não interessa o SUS, o modelo de saúde universal, gratuito e de qualidade. Isso é, e aí tem que ser falado, assassinato em longo prazo. Nós já tivemos aumento de mortalidade infantil, a questão da vacina pentavalente, o INCA está interrompendo quimioterapia, é o suprassumo do sadismo transformado em política pública, interromper quimioterapia de um paciente com câncer. Isso não vai melhorar, isso vai piorar. Isso não é uma questão gerencial, isso não é uma questão administrativa. Ou a gente muda essa parafernália ultraliberal, que nenhum brasileiro concorda, porque quando as pesquisas apontam, o brasileiro, por mais conservador que seja, ele é a favor de saúde pública, ele é a favor de educação, isso é algo que transcende as diferenças políticas. É uma pauta sádica, né, pró-banqueiro, que está sendo imposto contra a vontade da população e por conta dos meios de comunicação. Ela não sabe ainda o que ele espera. Assim, a gente vai ter retorno de radicais por vacinação. Essa pauta que a gente acha normal, de poder usar o INCA, de usar o INTO, assim, vai acabar. Assim, e a população dos nossos municípios ainda não está devidamente esclarecida com relação a isso. É um trabalho político muito mais administrativo. É claro que é sempre importante, mas vale fundamentalmente que isso é na abordagem do interior, né? O que está se fazendo é destruição do SUS em larga escala. Assim. O modelo econômico que está sendo implementado não prevê saúde pública universal. Muito obrigado. Obrigado, André, pela sua participação, e no próximo pleno você está convocado novamente, tá? Só para, antes de começar eu vou dizer que nós estamos sendo, a nossa gravação, a gravação do pleno está sendo dirigido não só ao Estado, mas ao mundo, e houveram algumas manifestações, principalmente sobre a questão do Rio Card e do Vale Alimentação. Os questionamentos que chegaram através da transmissão foi sobre isso de vários municípios. Tá? Agora, Maria Celina. Isso, se o médico dela veio. Então, boa tarde. Como representante que eu fui votada aqui do Conselho para ir em todas as atividades externas relacionadas à saúde, eu quero comunicar que eu compareci em todas as reuniões do TRT, tá? Fui na Assembleia dos ACS, que tirou a continuidade da greve, fui na Assembleia dos Auxiliares do Farmacêuticos, que tirou a continuidade da greve, e fui à Assembleia dos Farmacêuticos, que tirou a continuidade da greve. Mas eu queria passar um informe aqui de uma experiência que eu tive, que ela foi, por um lado, muito gratificante, por outro lado, ela foi terrível, tá? Vários hospitais federais fez campanha da cesta básica. Vários hospitais federais doaram, os profissionais doaram e foram distribuídos várias cestas básicas para o pessoal do município do Rio de Janeiro. E eu, quanto conselheira e representante que vocês me votaram aqui, também tive a ideia de fazer essa movimentação. A CTB contribuiu, o Sindusprev contribuiu, a Portela deu 315 quilos de alimentos para a gente formar cestas básicas. Então eu consegui formar 240 cestas básicas e a gente foi distribuir. Temos algumas fotos, mas tiramos o mínimo porque eu acho que a gente tinha que preservar os nossos camaradas. Só tirou foto quem quis tirar foto. A própria pessoa que tirou. Nós não fizemos isso, porque a nossa ideia ali não era isso. Só que eu quero dizer a vocês o seguinte, me chocou muito.
foi uma das piores coisas que já aconteceu comigo ultimamente. Médico que só tem um emprego, passando fome, porque tinha 4 meses que não recebia. Mas o maqueiro também, o auxiliar de enfermagem também, o enfermeiro também, a pessoa terceirizada da faxina também, tá? Todo mundo passando fome, faltando apenas uma semana para o Natal. Gente, foi horrível, porque eles ficavam felizes, mas davam um mal-estar na gente, uma angústia, uma incapacidade, entendeu? Desse governo deixar que isso acontecesse. 4 meses sem vale transporte, sem ticket de alimentação, sem salário, sem 13º, e pessoas trabalhando. Então, gente, foi uma experiência assim que eu estou compartilhando aqui com vocês, que ela foi positiva, porque 240 famílias, pelo menos 240 famílias eu entreguei em mão, como representante aqui do Conselho da CTB e do Sinsprev, tá? Mas não foi nada. E não temos noção das outras cestas que saíram dos hospitais, que foram bastante, mas também que não foi nada. E eu quero dizer a vocês que nós temos que tomar uma atitude quanto conselho mais drástica, porque continua sem o pagamento, continua sem o vale transporte e sem o ticket de alimentação. Ou seja, podemos fazer novas cestas básicas, porque as pessoas já voltaram a passar fome. Então, eu só queria fazer uma observação. Eu ouvi aqui hoje, já ouvi em alguns outros momentos, o usuário voltando com o governo. A gente não vota com o governo, a gente não vota com o segmento da saúde, a gente não vota com o segmento usuário, a gente vota com proposta. Se o governo apresentar uma proposta decente para o SUS, para os trabalhadores, para a defesa da saúde, eu não tenho constrangimento nenhum em votar com ele, se for uma proposta decente. Lógico que se for o contrário, a gente não vai votar. Então nós não podemos ser criticados que votamos com o governo. Nós devemos ser criticados que votamos com uma proposta que não era boa para a saúde, para a população. Então a gente tem que discernir isso, porque eu fui criticada por um conselheiro daqui junto com os meus dirigentes de partido e de central, que eu voto com o governo. Eu não voto com o governo, eu voto com proposta. E muito consciente. Se eu algum dia errar na minha votação, na minha avaliação, foi um erro pessoal de avaliação. Mas eu voto pensando que eu estou votando em defesa do trabalhador, do SUS e da saúde. Agora, Denise, por favor. Depois, Eliana. Oi. A gente fez uma assembleia segunda-feira dos enfermeiros do município do Rio, né? Estamos em greve, porque está sem pagamento, e aí o governo ainda não pagou, está pagando hoje algumas APs, mas a grande maioria está sem receber. E em mês de dezembro a gente fez acompanhou, fizemos visita nos hospitais, Miguel Couto, Souza Aguiar, e a gente viu uma situação muito séria do atendimento à população, porque como as pessoas não tinham condições de ir, ou estavam sem dinheiro, ou estavam emocionalmente também abalados, né, a gente viu a assistência cair muito, né? E aí não tem que culpar o profissional, não. Eu acho que tem que culpar realmente a gestão, porque com essa situação agravou-se algumas patologias, algumas
né? Infecções hospitalares, se a pessoa tinha determinado horário de medicamento, principalmente antibiótico, não foi dado, né? Porque não tinha condições. Nós vimos lá uma auxiliar de enfermagem que é estatutária para 40 pacientes. Isso é impossível. Impossível. Isso sem insumo. Isso é impossível de ter. Ela chorava, porque ela não podia atender todo mundo. Ela não tinha condições de atender, ela estava chorando. Então é muito sério o que está acontecendo. Eu acho que a população tinha que estar. Eu acho que a gente tinha que fazer uma greve geral sobre isso, né? Eu acho que a saúde tem que ir para a rua. Eu acho que, infelizmente, o brasileiro é muito acomodado. Se fosse outro países, eu acho que a gente parava, né? Porque isso tem que ser uma coisa muito séria o que está acontecendo. Infecção em algumas cirurgias, já fez, por exemplo, ortopedia. Se você pega uma infecção hospitalar, é quase que impossível de você retroceder e curar, né? Dependendo uma fratura de fêmur, um determinado tipo de fratura, é impossível. Ali se instala uma bactéria que é quase que impossível. O cara vai ficar, às vezes, o tempo todo tentando debelar aquela bactéria. Então, gente, é muito sério o que está acontecendo. E acho que a gente aqui, acho que todo mundo tem que participar dessa reunião e cobrar realmente uma atitude do Ministério da Saúde. Porque essa questão de OS tem que acabar, infelizmente. Tem que acabar, porque não dá mais para ficar com OS. Por favor. Eliane Santos, eu primeiro vou falar enquanto representante regional. No dia 12 de fevereiro, nós vamos estar realizando o nosso seminário do Fórum da Região Serrana, em Guapimirim, para falar sobre esse novo financiamento de atenção primária, que os municípios, o que nós deliberamos no fórum foi que os municípios de 6 de janeiro a 11 de fevereiro vão conversar com a população e no dia 12 de fevereiro nós vamos fazer o nosso fórum em Guapimirim, de 9 da manhã às 16 horas. Só não está o local fechado, mas eu volto para falar sobre isso. Uma segunda questão, enquanto representante regional, eu gostaria de saber se a executiva e a presidência do conselho já tem uma resposta em relação a São José do Vale do Rio Preto, que eu continuo sendo cobrado de uma postura da executiva e da presidência desse conselho, tá? Uma terceira questão que a gente precisa conversar e que eu gostaria de saber se a gestão, aqui eu acho que só tem o senhor presente, se tem alguém que fale sobre consórcio regional dentro da gestão, porque nós estamos organizando, enquanto fórum, nós estamos colaborando com os secretários de saúde e com os prefeitos na organização do consórcio da região, mas nós estamos tendo algumas dúvidas, que tem municípios, até por conta de logística, de geográfica, está participando do consórcio de outra região, e a gente não sabe da autenticidade disso. Então a gente precisaria conversar, enquanto representante regional, com alguém da gestão que pudesse conversar um pouco com a gente sobre o assunto. Renata Carnevale? Tá, obrigada. É assessora especial para regionalização. Obrigada. Agora, falando enquanto coordenadora de plenário, nos próximos dias 27, 28 e 29 de janeiro, vai acontecer em Brasília a reunião de coordenadores de plenário. E um dos temas da programação é a participação dos conselhos municipais nas atividades preparatórias da 16ª Conferência Nacional de Saúde. O secretário executivo já começou a me passar uma documentação, mas ainda falta uma parte dessa documentação que eu já havia pedido lá atrás, que era o perfil dos participantes da conferência estadual e quantos municípios realizaram conferência, quantos municípios realizaram conferências livres, reuniões ampliadas, porque eu preciso levar isso escrito para Brasília no dia 27,
porque é para fazer um mapeamento, para fechar o relatório da 16ª conferência, porque não foi fechado na sua totalidade, porque alguns estados ainda não entregaram esse mapeamento. E eu já estou pedindo isso ao Conselho Estadual há mais de 6 meses. Tem mais ou menos 6 meses que eu estou solicitando isso. Já solicitei alguns representantes regionais, já conseguiram enviar de alguns municípios, mas nem todos conseguiram enviar. Só mais um minutinho. Tem um outro tema aqui que vai ser discutido nessa nossa coordenação de plenária, que é a elaboração de proposta para a realização da 22ª Plenária Nacional de Conselhos de Saúde, que deve acontecer ainda esse ano. Então nós vamos ter que nos organizarmos. Eu vou conversar inclusive hoje com os representantes regionais sobre isso, porque nós vamos precisar de nos organizarmos, que nós vamos ter que fazer uma plenária, se não estadual, minimamente da região sudeste, para poder ir para a plenária nacional de conselhos. Então eu preciso que o conselho comece a pensar junto com a gente, representantes regionais, como que a gente vai organizar isso, tá? Obrigada. Obrigada. Eu queria começar pelos acidentes que eu tive semana passada, segunda-feira, e ontem aqui, nesse mesmo auditório. Aquela cadeira que está caída, caiu comigo, fiquei de pernas para o ar, bati a cabeça na seguinte, ali atrás, e aí me disseram que eu fui a 3ª pessoa a cair de cadeiras aqui no auditório, não fui a primeira. E as pontas, se vocês, aqui nem tanto, mas se colocarem o dedo ali, vocês vão ver. E ontem eu estava sentada ali na ponta, acabei rasgando aqui o cotovelo, falei, não estou com muita sorte, não é? E a gente sabe que esse auditório, assim como todo o prédio, tem passado por reformas e, sem dúvida nenhuma, deve ter uma comissão, isso é prático, uma comissão de fiscalização das obras. Mas pela posição da cadeira que eu caí e ficou, eu imagino que ninguém nem viu ainda sobre isso, por isso eu quis fazer esse registro, não é, gravado, para que as pessoas não sofram novamente, outras pessoas sofram com isso. Eu queria falar novamente, algumas questões eu tenho sido um pouco chata, mas eu considero que são importantes para a nossa organização, com relação às atas. Eu tenho cobrado sempre do Flávio e tudo, então eu queria direcionar isso à executiva de um modo geral. Quais são as dificuldades que a Secretaria Executiva está tendo, que não consegue elaborar uma ata de uma reunião para outra? São meses, não é uma ou duas, são meses sem avaliação, sem aprovação da ata. Está lá, nós estamos ferindo o regimento interno nos seus artigos 38, 39 e 40. Se ela não inviabiliza o nosso trabalho, a apresentação da ata, ela no mínimo compromete as homologações e deliberações. Então, é importante que a gente tenha esse documento para a nossa organização. E aí, assim, com todo o carinho do mundo mesmo, viu, Flávio? Por você e pelas pessoas. Penso que a Secretaria Executiva tem que colocar as dificuldades que ela está tendo para não conseguir se organizar de um modo geral. A ata é uma questão. As outras questões que nós discutimos aqui hoje também estão incluídas. Porque presença, quem vem, isso tem que ter ali um quadro, né? Isso é a Secretaria Executiva que tem que fazer. Então, essas dificuldades têm que ser colocadas, porque quando elas ninguém fala, a gente não sabe por que isso está acontecendo. Queria informar que encaminhei à Comissão de Fiscalização o caso de um privado de liberdade e que me chamou muita atenção, foi a denúncia que a mulher dele fez, que ele preso estava em tratamento para tuberculose, mas segundo ela, os médicos afirmaram que ele tem câncer e está sem tratamento de câncer há quase 1 ano. E ela diz que a cada visita ela vê o marido dela morrendo. Então esse caso já está informado aqui qual é o setor mesmo, Solange? A Karen,
da Karen Atier, dos privados, a superintendência, né? Isso. Mas a questão é uma denúncia já feita há algum tempo e ele continua sem um tratamento adequado. Atualmente ele está internado na UPA do complexo prisional. Vou insistir novamente com relação à não publicação das aprovações, da deliberação das aprovações dos relatórios anuais de gestão de alguns anos, porque nós temos aí o SARG-SUS para preencher e nós ainda não tivemos a homologação e a publicação em diário oficial dessas homologações que ocorreram aqui, desses pareceres, que é fundamental para poder lançar isso no SARG-SUS. Tá? Queria comunicar também que a conselheira Cristina de Angra dos Reis, ela se manifestou e disse que está fora da comissão de orçamento, que eu coordeno. Ela colocou isso no nosso grupo. O conselheiro usuário Magno já se manifestou e nós encaminharemos à executiva o assunto para ser deliberado aqui e, então, a vacância, para complementar a vacância, mas estou abrindo, ele já manifestou interesse, tem inclusive participado conosco de algumas reuniões, mas se tiver algum outro conselheiro usuário interessado, né, nós vamos ter aí esse momento. E sobre a questão do orçamento, da comissão orçamentária, queria deixar aqui para vocês, nós estamos terminando a análise da programação anual de saúde, nós estamos chegando lá no nosso objetivo e metas, então são várias ações. Então está aberto a todo conselheiro e a toda conselheira, esse é o momento de contribuição, né? Nós vamos ter um encontro com a professora Maria Tereza, que vai nos dar todas as ações realizadas em 2019, nós vamos ver dessas ações o que é que pode ser aproveitado, vamos pegar as sugestões de todos os conselheiros para elaborar as ações, com o recurso, obviamente, que nós temos hoje previsto de R$410 mil. Nós vamos trazer isso, obviamente, no momento oportuno do parecer, né, que está sendo elaborado, para discussão aqui no Pleno. Mas está aberta a contribuição de ações, de atividades necessárias ao Conselho. Por exemplo, falou-se aqui agora do dia da plenária, que será... É uma ação, é uma atividade, provavelmente vai ter um custo, então a gente precisa reunir tudo isso para colocar, tá bom? Então são essas as informações. Agora é Fátima. Cadê Fátima? Saiu? Depois de Fátima é Solano. Não, estou ali sentadinha, senão a cadeira cai. Boa tarde a todos já. Fátima Lopes, do município do Rio, representante da Metropolitana 1. Eu vou falar um informe a nível de região. Dia 9 teve uma reunião, a primeira do ano da região em Seropédica, e como foi colocado nos grupos aí, principalmente do Estado, uma carta aberta, mas eu não sei quem socializou isso, porque nós fechamos. A próxima reunião vai ser lá em Caxias, e de lá que vai sair a documentação de todas as deliberações. Foi trocado com São João de Meriti para dar mais propriedade em discussão, porque o Conselho não enviou nenhum documento oficial para nenhum órgão, só carta aberta, então não é considerado uma denúncia. Então nós não podemos ser leviando e sair falando. Então, quem quiser estar convidado, vai ser lá em Caxias, dia 6 de fevereiro. Entendeu? Então vai ser lá, e as deliberações são essas. Muito obrigada. Além da questão da programação anual, eu queria que o Conselho me ouvisse com muita atenção. O Tribunal de Contas e o Ministério Público fizeram uma cobrança ao Conselho Estadual ano passado, e meio que intimidando a presidente, no caso do Lanzaio, com relação à nossa... eu queria, doutor Pozan, que o senhor me ouvisse bem. A nossa inoperância em acompanhar e fiscalizar os contratos de gestão das OS, as licitações que são feitas, e que eles não localizaram nenhum pronunciamento do Conselho em nada desses documentos.
E aí nós na fiscalização tivemos o cuidado de conversar com cada área que fiscaliza isso. A CAF, Comissão de Fiscalização dos Contratos, a auditoria da Secretaria, a compliance, enfim, todos os atores da Secretaria que estão envolvidos. Por quê? Nós começamos a levantar uma coisa que é importante e eu não consigo fazer com que a gestão entenda. Os relatórios que se tem de acompanhamento da gestão, eles não são compatíveis, tá? A auditoria faz um tipo de relatório que não combina com o relatório da Comissão de Fiscalização, que se quer ler. Eu vou dar um exemplo. Uma UPA que a caixa d'água está caindo, tá? A estrutura da caixa d'água vai cair na cabeça de alguém. O pessoal da auditoria da Secretaria vai lá e diz, olha, a caixa d'água está caindo. Mas o fiscal da OS não cita nem que tem problema na caixa d'água no relatório dele. E a gente não consegue chegar. O que aconteceu com a caixa d'água no final? Não temos essa informação. E tem uma dificuldade, né? Os termos que são usados, fica difícil para o controle social acompanhar. Então nós fizemos uma proposta sensata, ao meu ver, como coordenadora da comissão, sentar todos os atores envolvidos, conselho, compliance, vigilância sanitária, porque ela também tem um papel, tem alguns documentos da vigilância sanitária, inclusive até interditando alguns espaços, né, de UPA, de unidade de emergência que é administrado por OS, mas eles não combinam entre si. A vigilância interdita, mas o fiscal do contrato não cita na fiscalização dele que está interditado. E qual é a previsão que a OS dá para responder ao impedimento. Enfim, nós estamos muito loucos no sentido de entender a estrutura de acompanhamento dos contratos aqui dentro. Das licitações, nós nem nos atrevemos a tentar entender, porque se a gente não consegue entender como é que fiscaliza, entender o critério para a licitação fica pior ainda. Então, o que nós fizemos? Tá? Para responder ao Ministério Público, tinha um prazo até 31 de dezembro. Fizemos uma resposta que a gente estava propondo, uma reunião da Comissão de Orçamento, da Comissão de Fiscalização e da Comissão Executiva, com esses entes da Secretaria de Saúde que acompanham o contrato de gestão, para ver se a gente consegue construir um instrumento comum a nós e que a gente consiga responder o que o MP está cobrando da gente. O que é que nós estamos dizendo? Que assim, a gente achou por bem não expor a fragilidade da Secretaria para um outro órgão, porque ele podia responder, olha, não tem como a gente fiscalizar porque os relatórios não se entendem. Nós não queríamos dizer isso. Tem um ano, eles deram prazo para a gente até 31 de dezembro. Nós encaminhamos para o Executivo um pedido de responder a eles. Nós estamos organizando essa reunião ampliada. Não é seminário, não vai ser fora da Secretaria e não é para expor nenhuma fragilidade. Ao contrário, é para a gente conseguir trabalhar junto, né? E eu tive dificuldade no ano passado, porque isso foi construído junto com essas áreas. Não foi a comissão que fez, né? E eles pediram que não fosse feito fora daqui, que não tivesse nenhum ator externo. Então eu estou pedindo ao senhor que intermedie, porque essa reunião precisa acontecer em fevereiro. Porque senão nós vamos ter que responder ao Ministério Público e nós não temos condição de fazer o que eles estão pedindo. E aí eles vão tomar pé do que está acontecendo e não é bom que eles tomem pé. O que eu estou colocando para o senhor com toda assim, né, a parceria é o seguinte, a Secretaria também precisa tomar pé da fragilidade dela. Ela tem uma compliance, mas a compliance não está se entendendo nem com a auditoria e nem com a vigilância, enfim. E tem uma coisa mais grave que a gente detectou. Por algum equívoco de gestão, o fiscal financeiro do contrato é um e o fiscal da assistência é outro. Ou seja, não tem um grupo que vai lá e veja se o que está sendo pago está sendo feito de fato. O senhor é um profissional de saúde. Então tem um que vai lá ver se a sala de parada está funcionando, se tem respirador ou qualquer outra coisa. Mas ele não vê se recebeu o recurso para ter aquele aparelho e aquele aparelho não está funcionando. Se ela está recebendo por assistência com aquele aparelho. É um problema. Então, assim, só para a gente entender o tamanho do problema e entender que o Conselho não está trabalhando para piorar o problema. A gente está tentando responder ao MP
Mas para responder o MP, a gente precisa também fazer que as áreas se entrosem com a gente. Essa reunião precisa acontecer. Ela ia acontecer em outubro, né? Foi adiada, porque a gente teve dificuldade de alguns atores entenderem o que a gente estava fazendo, ficaram com medo do conselho, né? E ela já foi adiada para dezembro, a gente não deu conta de fazer em dezembro, porque tinha alguns ruídos. Vamos para fevereiro. Mas nós queremos fazer isso junto com o gabinete, junto com a compliance, junto com a ouvidoria, junto com o pessoal da auditoria e o pessoal da vigilância. Esses atores são fundamentais, além dos fiscais da CAF. Não vou nem falar da CAF, que a CAF não existe. Ela é um ET que ninguém sabe onde fica, entendeu? Mas aí uma hora a gente explica direitinho. Então, assim, tem a CAF, que é a fiscal lá, que vai na OS, tem a CAV, que está acima, que essa é mais complicada, porque envolve outros atores que não são nem só da secretaria, são da área de finanças, fazenda, etc. Então eu queria dizer isso para vocês, é importante, eu estou sensibilizando o Conselho, não é uma reunião aberta para o plenário inteiro, porque as comissões que vão ter que trabalhar com esse tema e responder ao Ministério Público, que é o orçamento, fiscalização e executiva, que vai mandar as respostas. Então esse não está entendendo muito bem, quando a gente mandar responder ao Ministério Público, por que a gente está dando aquela resposta. Mas eu queria sensibilizar principalmente o gabinete, tá? Já está tarde da gente fazer, já está pedindo adiamento, porque já não cumprimos o prazo que o MP deu para a dona Zaira. Obrigada. Silvio. Não, pode responder, entendeu? Só me permite a resposta. Tem mais esclarecimento. Não, só um esclarecimento. Na última reunião que o MP tratou sobre isso, eles realmente nos perguntaram a ausência do Conselho dentro de todo o processo de fiscalização. Também, à guisa de informação, existem várias camadas de fiscalização dos processos das OS, né? Então, a subsecretaria hoje responsável pela CAF é a SGAS, aqui do 10º andar, que faz uma avaliação técnica do problema. E junto com essa comissão existem os fiscais financeiros, que avaliam a execução financeira do contrato. Essa estrutura, ela só foi regulamentada agora em dezembro desse ano, através de um decreto governamental em que se criou a Superintendência de Acompanhamento e Controle. Até então, não havia nenhuma superintendência específica, nem uma ligação a nenhuma subsecretaria de estrutura que fizesse esse acompanhamento. Então, é verdade o que você disse, né? Realmente não havia uma estrutura montada. Isso só aconteceu no decreto publicado, se não me engano, em 6 de dezembro de 2019, quando se criou a estrutura hierárquica da CAF. Independente disso, o acompanhamento dos contratos é feito. É feito mensalmente, porque há necessidade de até os fiscais para pagamento. Tá? Se houver alguma dificuldade no agendamento desse encontro, me coloca à disposição para que a gente possa estar junto. Eu, se não me engano também, acho que é no dia 15 de fevereiro, que a gente tem a próxima reunião com o Ministério Público, em que está se avaliando e vai ser apresentado o relatório das CAFs. Então, não sei se essa audiência é pública, mas, por favor, só confirme a data e fique à vontade para estar lá. A gente vai ter uma reunião agora, se eu conseguir descer, às 14 horas, com uma prévia dos relatórios que a gente vai estar apresentando ao Ministério Público. Então, a gente já vai ter isso pronto, tanto para a reunião com o Conselho Estadual, bem como para a apresentação lá no Ministério. Então, está tudo bem feito, não existe nada a esconder, tá bom? Silvia, por favor. Fica 3 minutinhos, Silvia. Boa tarde a todos. Eu queria informar vocês que dia 26 de janeiro é o Dia Internacional e Nacional de Combate à Hanseníase.
Então eu vou solicitar aos municípios, aos regionais, que peçam suas unidades de atenção básica, que façam reunião com a sua população, informando sobre a hanseníase. Hoje eu teria uma reunião no PSF, mas como eu teria que estar aqui, a nutricionista, eu dei o material, ela fez a reunião, mas eu estarei quase a semana toda rodando nos PSF, né, do município, fazendo essas palestras. Porque, infelizmente, nós ainda estamos em primeiro lugar do mundo em portadores de hanseníase. E muitas crianças menores de 15 anos já chegam com a gente com a mão em garra. Então, eu peço a ajuda de todos. Dia 26 é o dia nacional e internacional. Mas eu julgo que seja todo dia. Eu falo dentro de ônibus, dentro de aonde eu vou, que tem mais de 2, 3 pessoas, até mesmo uma eu estou falando sobre a hanseníase. Tá? Então eu peço a ajuda de vocês. Se a gente quiser mudar isso, a gente tem que fazer nosso dever de casa. Obrigada. Eu ia falar também das atas, mas já foi falado, mas são 7 plenos sem ata. Agora é o Felipe, por favor, Felipe. Depois do Felipe é o Augusto. Bom, sou Felipe dos Anjos, segmento usuário. Eu queria fazer um alerta sobre a questão da água que a gente está passando, sobre a questão da SEDAI, né? Eu gostaria que o Conselho de Saúde se posicionasse sobre a contaminação da água, né? Eu acho que está óbvio, está notório que a água que a gente está bebendo está contaminada, né? Embora a SEDAI insista que a água não está contaminada, eu acho que a gente precisa de um posicionamento aqui do Conselho, inclusive da Vigilância Sanitária, né? Da Vigilância em Saúde, para a gente ter um posicionamento da qualidade dessa água. Né? Manifestar aqui a defesa da SEDAI pública, né? Nós somos contra a privatização da SEDAI e contra o processo de demissão dos técnicos da SEDAI. Recentemente a SEDAI demitiu mais de 50 técnicos. Os que faziam análise da água. Inclusive os que faziam análise da água, né? E agora a gente recebe a notícia que, em virtude de ações duras, o presidente da SEDAI vai circular agora de carro blindado. Ele vai ter direito a 300 mil, né? E um carro blindado. Então, e a gente sabe que a Organização Mundial da Saúde fala que a cada $1 que a gente investe em saneamento, a gente economiza até $4 na atenção de saúde básica, né? Então eu peço que a gente fique atento a essa questão da água. Avisar os companheiros, apresentar aqui ao Flávio o meu ofício de substituição. Infelizmente eu não vou poder mais continuar nessa caminhada com vocês. Ano passado, vocês puderam acompanhar, foi um ano muito difícil para mim, né? O governo, aqui a gente ainda tem um diálogo com o governo, ainda mantém um certo respeito, acho que a oposição é isso, é você poder estar aqui, dialogar, ouvir, falar, mas a minha militância é na parte da educação e principalmente a segurança pública, né? Um debate que a gente tem perdido pelo Brasil e que nós temos aí mais 3 anos de uma política de segurança pública fracassada que vai matar muita gente. E também nós vamos ter agora um processo eleitoral, não é novidade para ninguém, que a FAFERJ é do movimento social, milita pela esquerda, né? E o avanço das milícias nas comunidades mais carentes, atuando aí na vida comum do povo, controlando o gás, controlando a água, controlando o que vota, onde é que vai, onde não vai. Isso está sendo uma coisa muito complicada que a gente está tendo que lidar. E assim, do jeito que a gente pode, né? Vai ser um ano bem complicado para mim, eu preciso estar fora para poder trabalhar e também para implementar alguns projetos sociais que a gente quer sair um pouco da defensiva, a gente quer também implementar os nossos projetos, mostrar para o governo que com pouco investimento a gente consegue mudar a vida de muita gente. Queria agradecer a todos, né, e todas, durante esse ano que eu pude passar aqui, foi uma experiência muito grande. Dizer que eu fiquei muito surpreso com a organização que essa militância do SUS tem, né, que é uma organização que me surpreendeu enormemente. Foi uma experiência de vida muito grande trabalhar no controle social e eu acho que o que falta de uma forma geral, fazer o contrário do que a mídia vem fazendo, é trazer a maior parte da população para esse debate político e que conheça o nosso trabalho através da internet,
no trabalho do Daniel aqui, que é fantástico, nós estamos no século XXI, e isso vai ser essencial se a gente quiser divulgar o nosso trabalho e envolver mais a população nesse debate da saúde. Pessoal, muito obrigado. Sentia muita falta, você era fundamental. Perdemos Cátia, agora perdemos você. Nós vamos ficar muito prejudicados. Agora o Zé Augusto. Amigos e amigas, boa tarde. No dia 9 tivemos a reunião do Fórum, na região metropolitana 1. Tivemos lá presente a maioria dos municípios. E eu apresentei essa tabela, né, que nós tivemos aqui, onde nós estamos falando do cadastramento da saúde, né? Então eu apresentei para os municípios que eu não sabia, ficaram alarmados, e vamos ver até onde a gente consegue alcançar. Então, quer dizer, essa discussão ela já está sendo feita. Tivemos um seminário também lá no sindicato, no Sintracef, bastante pessoas, eu mostrei também, falei, né, quase usei as palavras do nosso amigo lá daqui do Rio. Eu falei, ó, se esse ano tá ruim, a partir do ano que vem vai ficar muito pior. Então, o que eu pensei que ia ficar pior no que vem, já vai ficar pior a partir de abril desse ano, né? E outra coisa, pessoal, infelizmente, o nosso pessoal de Funasa continua morrendo, né? Nós pedimos pauta aqui, tem mais de um ano, pedi aqui que a executiva tentasse discutir, junto até mesmo a Fiocruz, para a gente ver que tem muitos colegas nossos que estão fazendo o tratamento da Fiocruz, para saber como é que é. E, inclusive, a gente até sabe que a Luísa que carrega essa bandeira, mais um grupo de colegas lá na região. Mas, gente, olha só, nossos colegas continuam morrendo. E quando morrem, ninguém sabe por que é. Nós temos um histórico do inseticida que nós trabalhamos fazendo combate às endemias. Esses inseticidas, eles são acumulativos. Então, nós já sabemos que ao longo de algum tempo nós vamos morrer devido ao acúmulo de inseticida no nosso organismo. Mas também a gente não quer morrer agora. A gente quer ficar mais um tempo por aqui. Então, acho que a gente poderíamos tentar estar discutindo. Nós temos uma entrada na Fiocruz. Poderíamos, talvez, pedir que viesse alguém da Fiocruz fazer uma palestra aqui sobre isso. E a gente convidava esse pessoal para vir aqui para dentro. Como que a gente consegue amenizar? Eu não sei. Eu deixo assim, para todo mundo ajudar a pensar o que a gente pode fazer. Porque nós estamos falando de saúde do trabalhador. Quem cuida de alguém não está sendo cuidado. Então essa é a parte aí. Até a minha companheira Luísa, se ela quiser ajudar aqui, eu agradeço, ou mais tarde, porque aqui é só informe mesmo, né? Ver como que a gente faz. Dentro do município, estamos falando, ó, tem que ter a comissão intersetorial, saúde do trabalhador, temos que trazer o trabalho, né, as reivindicações do campo para dentro dos conselhos. Infelizmente, a gente sabemos como é que é. Muito obrigado, pessoal. Adoro vocês. Porque falta o Fabrício, tadinho, já está escrito. Pessoal, um instante aqui, deixa eu justificar aqui. O Miguel não pôde vir hoje porque o Miguel passou mal e foi pro médico, tá? Justificar a ausência do Miguel hoje, tá bom? Gente, não, eu só estou esclarecendo ao Zé Augusto que não é só esses trabalhadores da Funasa, não, qualquer trabalhador que venha, que suas representações venham participar da CIST, que se reúne toda segunda a quinta de cada mês aqui na sala do conselho. Então, esses trabalhadores, os sindicatos que têm a ver com a história dos trabalhadores, representação, devem se apresentar para poder discutir o assunto. É o Fabrício. Olha, gente, é importante a fala do Fabrício, hein? Boa tarde, pessoal. Eu sou do Conselho Municipal de Mangaratiba e sou representante também da Bahia da Ilha Grande. Eu estou tendo um problema muito sério com o presidente do Conselho de Mangaratiba. Talvez pela cultura militar dele, ele entenda que os conselheiros têm que bater continência para ele. E com isso nós temos tido uma série de problemas. Ele me colocou no Conselho de Ética, porque eu mandei para aquele lugar, né? Mas veja bem, vou dizer por quê e vou justificar. Porque ele fica enchendo o saco da gente e eu recebi uma declaração.
A declaração ao Conselho Municipal de Saúde do município de Mangaratiba, com cópia ao Conselho Estadual. A Associação dos Proprietários em Praia Brava, inscrita no CNPJ tal, para os devidos fins, não reconhecer o senhor Paulo Figueiras Tavares como seu representante perante o Conselho Municipal de Saúde de Mangaratiba, pelo motivo do mesmo não corresponder aos critérios internos de avaliação que essa associação usa para indicação de qualquer associado para representá-lo em qualquer órgão. Sendo assim, tornamos nulo de nossa parte qualquer documento que possa existir com a indicação do senhor Paulo Tavares para o referido conselho. Desde já nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento através de nossa diretoria e administradores. Sem mais, no momento, subscrevemos atenciosamente o presidente. O Paulo Tavares está há 4 anos no conselho sem representar nenhuma instituição. E agora, José? Ele vai ter que dizer como ele conseguiu isso. Justifiquei aí para onde eu mandei. Mas o cara não é nada. Pode falar. Não. Ah, bom. Que você levantou. Isso aqui foi um trabalho que eu fiz fazendo durante um período. Eu estava como conselheiro executivo, percebi a falha desde 2016. E quando ele soube que eu estava atrás disso, ele armou uma situação para me colocar no Conselho de Ética e ser excluído pela patota dele. Entendeu? E eles fizeram isso. Eu não fui ouvido no Conselho de Ética, não recebi intimação e me excluíram. E então estamos aí. Essa situação eu passo para vocês, executiva. Depois vou tomar providência junto ao Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. Estão tentando, porque até hoje eu não sei o que aconteceu. Está tudo irregular. O Departamento Jurídico da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, ontem eu estive com eles, eles concluíram que está tudo errado, o que foi feito. Tudo. Eu não sei, eu acho até... Olha, eu não tenho nada contra o Paulo, eu gosto dele, tenho um bom relacionamento. Tinha, até por certo ponto. Quando ele se sentiu, ele dizia que eu estava querendo tirar o lugar dele de presidente. Eu nunca fiz isso, nunca me interessei por isso, porque eu estou cheio de problemas de saúde, entende? Eu não posso assumir. Como conselheiro executivo, tudo bem. Mas eu não sei se a idade também está influenciando nesse tipo de coisa, sabe? Ele está com 90, pô. Eu estou com 77, mas bato uma bola. Eu bato uma bola ainda com 77, mas ele coitado, não, sabe, eu tenho, veja só, ele mora em Copacabana, ele sai de Copacabana, o carro do conselho indevidamente vai buscá-lo lá, uso indevido, vai buscá-lo, anda 180 quilômetros, 90 para ir, 90 para voltar. Não tem jeito. Não, ele tem casa, mas ele não tem domicílio. A questão é o domicílio, né? Ele não poderia estar. Nós já questionamos, não, mas ele faz ouvido moco, né? Ouvido moco. Ele faz, não, vai falando, vai empurrando. Então, é uma situação, você está rindo, é uma situação complicada, sabe? Pois é, eu tenho todos os documentos, viu, Solange? Tenho todos os documentos, tudo. Eu tenho uma pasta completa. Se você achar conveniente, eu faço um resumo, viu, Zara? Eu faço um resumo do que ocorreu. Vai protocolar. Eu vou tocar isso aqui, protocolar, para poder gerar já o processo. E eu farei um arrazoado do que aconteceu com testemunhas. Eu tenho conselheiros
parceiros que também foram acusados. Então, veja, é uma situação muito irregular, totalmente irregular do Paulo. E já tem tempo. Agora, eu não sei como isso vai refletir no Conselho Estadual, porque ele estava como conselheiro estadual. Não, ele não é mais conselheiro estadual. Não, mas ele ficou 4 anos. Foi agora, foi recentemente que ele saiu. Pode. Vou fazer. Obrigado, hein? A minha fala aqui é simplesmente: estou participando de uma reunião logo após a capacitação lá no Noroeste Fluminense, nas instalações da UNIG. Queremos agradecer lá a UNIG, lá a universidade, que nos concedeu aquele espaço. E também, sobremaneira, agradecer o esforço da nossa presidente do Conselho, com mais a sua equipe, a Silvia, a Solange, mais o doutor, o Fonte Boa, que ele, o Daniel, aquele pessoal todo, como a Fernanda, a Marilda, todos da equipe que lá estiveram para poder abrilhantar a nossa capacitação. Ela poderia ser uma capacitação ampla e foi boa, muito boa, tá? Foi excelente, gostei, e nós vamos esperar uma próxima oportunidade, tá bom, dona Zé? Muito obrigado a todos vocês aí. E a Solange já fazia um esclarecimento sobre o caso do Fabrício? Não, não mandei formalizar. Bom, pensei. Então, são exatamente 14 horas, estamos encerrando a reunião, a primeira reunião do ano 2020 do Conselho Estadual de Saúde, convidando a todos para o próximo pleno. Dia 28.